Imagine ser tão próximo de Deus, ter uma fé tão inabalável, que Ele simplesmente decide te poupar da morte e te levar direto para a presença dEle. Parece coisa de cinema, não é? Afinal, se há uma certeza na vida, é a morte. Mas a Bíblia nos conta que para alguns homens a história foi diferente. Para eles, o fim da jornada na terra não foi um túmulo, mas um convite direto para a glória. Hoje, vamos mergulhar nas histórias inacreditáveis de Enoque e Elias, dois homens que andaram com Deus e simplesmente foram levados. E vamos investigar um terceiro personagem, um sacerdote enigmático, cuja história é tão misteriosa que nos faz questionar tudo o que sabemos. O que eles fizeram de tão especial para receberem uma honra como essa? Fique comigo, porque os detalhes são fascinantes. Nossa primeira parada é em um tempo muito antigo, um mundo pré-dilúvio que estava se afundando em maldade. No livro de Gênesis, encontramos uma genealogia que liga Adão até Noé. O padrão é sombrio e repetitivo. Um homem vive, tem filhos e filhas e morre. Mas, no meio dessa lista, o padrão se quebra. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A frase "e morreu" simplesmente não está lá. Em seu lugar, algo inédito: Deus o tomou. A expressão no hebraico original sugere muito mais do que uma caminhada no parque. Era um estilo de vida, uma comunhão constante, uma sintonia diária com o Criador. Enoque vivia de um jeito tão diferente que sua própria vida era um protesto silencioso contra a corrupção ao seu redor. No Novo Testamento, o livro de Judas revela que Enoque foi um profeta que denunciava a maldade e anunciava o juízo de Deus. Mas é o livro de Hebreus que nos dá a chave do mistério. Em Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Sua fé era ativa, manifestada em uma vida que agradava a Deus. O arrebatamento de Enoque foi uma mensagem poderosa para uma geração prestes a ser julgada pelo dilúvio. Ele não deixou um túmulo, mas um legado. Uma vida de intimidade com o Criador pode ter um final extraordinário. Avançando centenas de anos, encontramos outro homem que desafiou o poder da morte. A nação de Israel estava em uma de suas piores fases espirituais. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam trocado a adoração ao Deus de Israel pelo culto a Baal. E é nesse cenário caótico que surge Elias, um profeta intenso movido por um zelo impressionante por Deus. Ele não tinha medo de confrontar o rei, de desafiar o sistema e de ficar sozinho contra centenas de opositores. Sua vida foi uma sequência de milagres. Ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Foi alimentado por corvos no deserto e protagonizou uma das maiores disputas espirituais da Bíblia no Monte Carmelo. Lá, ele desafiou sozinho 450 profetas de Baal para ver quem servia ao Deus verdadeiro. Enquanto os profetas pagãos gritavam e se cortavam sem resposta, Elias fez uma oração simples, e fogo desceu do céu, consumindo não só a oferta, mas a lenha, as pedras e até a água em volta do altar. Mas apesar dessa força, Elias também teve momentos de fraqueza. Perseguido por Jezabel, ele fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus tinha outros planos. O homem que pediu para morrer se tornaria o homem que jamais morreria. O livro de 2 Reis narra sua última caminhada com seu discípulo Eliseu. Sabendo que seu mestre estava prestes a ser levado, Eliseu se recusa a deixá-lo. Depois de atravessarem o rio Jordão, que se abre quando Elias toca a água com seu manto, o momento chega. O versículo 11. De repente, surgiu uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A imagem é de tirar o fôlego.
Elias não some em silêncio como Enoque. Ele é levado em uma manifestação visível de poder e glória. Seu arrebatamento selou seu ministério e passou sua autoridade para Eliseu, que herdou seu manto. Elias se tornou tão importante que seu retorno era aguardado antes do grande e terrível dia do Senhor. Sua ascensão é um símbolo do poder de Deus e uma prévia da própria ascensão de Jesus. Agora, nossa busca nos leva a uma figura completamente envolta em mistério: Melquisedeque. Ele aparece de passagem em Gênesis, é mencionado nos Salmos e se torna central no livro de Hebreus. Nós o encontramos pela primeira vez em Gênesis 14. Depois de vencer uma batalha, Abraão é recebido por esse personagem impressionante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e Abraão dá a ele o dízimo de tudo. Já temos dois detalhes chocantes. Primeiro, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo estritamente separado em Israel. Segundo, ele já servia ao Deus Altíssimo, muito antes de existir o sacerdócio de Arão e Levi. Mas o verdadeiro enigma está no Novo Testamento. O autor de Hebreus usa Melquisedeque para explicar por que o sacerdócio de Jesus é superior. Hebreus 7:3 diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É importante deixar claro, a Bíblia não diz que Melquisedeque foi arrebatado. O texto diz que não há registro de seu nascimento, família ou morte. Uma interpretação comum é que Melquisedeque foi uma pessoa real, mas o autor de Hebreus usa o silêncio das Escrituras de forma simbólica. A falta de registros serve como figura perfeita para prefigurar a natureza eterna do sacerdócio de Jesus. Outra interpretação sugere que ele poderia ter sido uma aparição do próprio Cristo antes de seu nascimento, uma teofania. O ponto é claro: o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao dos levitas, porque o próprio Abraão foi abençoado por ele e lhe pagou dízimos. Melquisedeque continua sendo um mistério cujo silêncio sobre sua morte aponta para Jesus. Quando olhamos para Enoque, Elias e Melquisedeque, a pergunta é inevitável: por que eles? Por que Deus daria a esses homens um destino tão único? A resposta não é que eram perfeitos, pois a Bíblia deixa claro que todos somos falhos. A resposta aponta para a soberania e graça de Deus, mas há um fio que os conecta, uma vida de fé fora do comum e uma comunhão radical com Deus. Enoque andou com Deus em meio à maldade. Elias serviu a Deus com zelo consumidor em meio à apostasia. Melquisedeque representa um sacerdócio de justiça que vai além da lei humana. Seus destinos não foram apenas recompensas pessoais, foram mensagens. Os arrebatamentos de Enoque e Elias são prova de que Deus tem poder sobre a morte. Para os cristãos, essas histórias apontam para a promessa do arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Portanto, Enoque e Elias não são apenas curiosidades bíblicas. Eles são a prova viva de que a promessa de Deus é real. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque nos mostram que a jornada com Deus pode nos levar a lugares que nossa lógica não alcança. Enoque nos ensina sobre o valor da comunhão diária. Elias nos inspira a ter zelo pela verdade, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Melquisedeque aponta para um sacerdócio perfeito e eterno, que só encontramos em Jesus Cristo. No fim das contas, eles nos lembram que a morte não tem a palavra final. A pergunta que suas histórias nos deixam não é se vamos morrer, mas como estamos vivendo. Estamos como Enoque andando com Deus hoje? Relatório do tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.